Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Essa é a aula 12 de vocês e está na página 9. Bom, então o sistema reprodutor ele vai ser formado pelos órgãos reprodutores. Estes podem ser divididos em estruturas primárias e estruturas secundárias. O órgão sexual primário, ou gônada, ele vai ser responsável pela produção de células reprodutoras, ou seja, os gametas. E os órgãos sexuais secundários são aqueles responsáveis pelo transporte e nutrição desses gametas. Então, sobre o sistema reprodutor masculino, a gente vai ter o órgão sexual primário, que é a gônada, masculino, que seria o testículo, ou seja, no testículo onde vai ser produzido os gametas, que são os espermatozoides. Os órgãos que compõem todo o sistema do reprodutor masculino vai ser 2 testículos, 2 epidídimos, 2 canais deferentes, 2 vesículas seminais, uma próstata, uma uretra e um pênis, tá? Então vamos analisar todas essas estruturas, tá? Anatomia. Então aqui a gente tem um corte para a gente analisar. Então aqui vocês podem perceber que tem alguns outros órgãos que estão próximos também, como a bexiga urinária, a uretra, que fazem parte, na verdade, do sistema excretor, tá? Mas como eles estão, na verdade, bem ligados, a gente tem que falar um pouco deles também. Então, ó, a gente vai ter a vesícula seminal, então são 2 vesículas seminais, uma de cada lado, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. A próstata, que é, na verdade, um órgão apenas, um órgão único. O canal deferente, que são 2, que são ligados com os testículos. O epidídimo também são 2, estão bem ligados aqui com o testículo. 2 testículos, um pênis e uma uretra, que vai ligar todos esses canais. Se a gente fazer uma visão lateral, a gente vai ver dessa forma. No caso, a próstata está bem próxima aqui da bexiga urinária, e ela está bem, na verdade, atrás aqui do sistema reprodutor mesmo em si. Então a gente vai ter aqui alguns canais que vão estar ligando aqui a próstata com a vesícula seminal, por onde vai ser passado o espermatozoide, tá? Eu vou explicar para vocês mais adiante como que é esse percurso. Então, o sistema reprodutor masculino, um dos órgãos principais, seria o pênis. O pênis ele vai ser o órgão responsável pela cópula, ele é formado por um tecido erétil envolvido por pele. Esse tecido erétil ele forma 3 corpos cilíndricos, sendo 2 corpos cavernosos do pênis e um corpo cavernoso da uretra, também chamado de corpo esponjoso. Então, se a gente analisar aqui o corte transversal, aqui no caso a gente tem uma bexiga, que está ligada aqui através da uretra, com o pênis, e a parte interna do pênis, a gente pode perceber que existem 2 corpos cavernosos, são 2 corpos maiores, e um corpo esponjoso que está envolvendo a uretra, tá? Então esses corpos esponjosos aqui eles são ligados com várias artérias e várias veias, onde ele vai ser altamente irrigado de sangue para ele, no caso, ficar erétil. Então aqui no caso o pênis flácido, esse corpo ele vai estar vazio, de sangue, e o corpo erétil ele vai estar, aliás, o pênis erétil ele vai estar todo cheio de sangue, tá? Então o tecido erétil ele possibilita a ereção, uma vez que se enche de sangue nesse momento. Na extremidade do pênis observa-se uma dilatação, a qual constitui a glande. O interior do pênis ele é atravessado pela uretra, tá? Que vai fazer o canal aqui através com a bexiga e também com a próstata e com o canal seminífero que eu vou explicar para vocês. E essa estrutura então vai permitir a eliminação do sêmen e também da urina. O saco escrotal. No caso, o saco escrotal ou a bolsa escrotal, dentro dele que vão estar os 2 testículos, os quais ficam suspensos na extremidade do cordão espermático. A localização dos testículos no saco escrotal é importante, pois ela vai garantir que essas estruturas fiquem em um local com a temperatura inferior àquela encontrada no restante do corpo, exatamente porque ela está um pouco mais distante do corpo em si. Normalmente a temperatura do saco escrotal é cerca de 2 graus abaixo da temperatura corporal. Então o saco escrotal, o órgão principal aqui do saco escrotal vai ser o testículo e o epidídimo, que vai ser onde realmente vai ser produzido e maturado o espermatozoide até ele entrar dentro do ducto para ser liberado. Tá? Mas eu vou explicar mais adiante também. A gente tem então o testículo em si que está dentro da bolsa escrotal, ela é a estrutura responsável por produzir o espermatozoide e também o hormônio testosterona, que é o que a gente viu na última aula sobre o sistema de todos os hormônios em si. Esse hormônio tem grande influência no desenvolvimento do corpo do homem, estando relacionado com a diferenciação sexual e o desenvolvimento de características sexuais secundárias, além, é claro, do seu papel na espermatogênese. Então, no caso da testosterona, ela está responsável também pela maturação dos espermatozoides. Tá? Então, no caso, a produção do espermatozoide vai ocorrer aqui dentro dos túbulos seminíferos. Então, no caso, a gente tem aqui um testículo. Dentro do testículo, a gente tem vários túbulos seminíferos. E é dentro desses túbulos seminíferos que a gente vai ter algumas células germinativas que sofrem uma especialização, se transformando em espermatozoides.
No caso aqui, o espermatozoide ele vai ser maturado também com a ajuda do hormônio da testosterona, tá? Então, esse aqui tudo seria uma parede do tubo seminífero. No caso, o espermatozoide, ele vai ter uma estrutura composta por cabeça e a peça intermediária e o flagelo. A cabeça aqui a gente vai ter o núcleo e o acrossomo. A peça intermediária a gente vai encontrar algumas mitocôndrias e a gente vai ter o flagelo que ajuda na locomoção desse espermatozoide. Depois a gente vai ter o epidídimo, o ducto deferente ou ducto ejaculatório e a uretra. O epidídimo vai ser a estrutura onde esse espermatozoide vai adquirir a mobilidade e ele vai se tornar móvel, tá? Então aqui no epidídimo, ó, que está acima, em cima, bem conectado na verdade aqui com o testículo, onde é produzido o espermatozoide, né? A partir do momento que ele é produzido aqui, ele passa para o epidídimo. Aqui ele vai adquirir essa mobilidade. No ducto deferente, ou canal deferente, que é esse canal que está ligado aqui com o epidídimo, no caso aqui eles vão partir de cada epidídimo, né, são dois de cada um dos testículos, e é aqui onde vai se encontrar com a vesícula seminal. Então aqui ele vai percorrer todo o trajeto. Então a gente vai ter aqui a produção do espermatozoide dentro do testículo, nos túbulos seminíferos. Ele vai passar por epidídimo, onde ele vai ser maturado e vai adquirir essa mobilidade. Daqui ele passa pelo canal deferente e ele vai se encontrar aqui com a vesícula seminal. Aqui na vesícula seminal ele vai ganhar alguns nutrientes e alguns líquidos. Depois ele passa pela próstata, adquirindo mais alguns nutrientes e outros líquidos, até ele ser liberado aqui pela uretra, tá? Então, no caso aqui, o canal deferente, ele vai servir para ligar, na verdade, com a vesícula seminal e com os outros canais onde ele vai ser liberado. No caso, a uretra aqui vai ser o canal que percorre através do pênis, onde é comum, que também é comum com o sistema urinário, tá? No caso, a uretra aqui, ela também está ligada com a bexiga, né? Então ela vai ser um canal comum entre o sistema reprodutor e o sistema urinário. A vesícula seminal, que é essa vesícula que está ligada aqui com o ducto deferente, é aqui onde vai ser produzida algumas secreções ricas em substâncias importantes para esse espermatozoide. Entre essas substâncias, a gente vai destacar aqui a frutose, que está relacionada com o fornecimento de energia para o espermatozoide. Então aqui cerca de 70% do sêmen, ou seja, de todo o líquido seminal, ele vai ser formado aqui na vesícula seminal, tá? E essa secreção aqui ela é proveniente dessa glândula. Depois que o espermatozoide passa por essa vesícula seminal e adquire esse líquido, né, ele vai passar aqui para a próstata. E na próstata que vai ser produzido outra secreção, que também vai ser eliminado junto com a ejaculação, tá? No caso, esse material secretado aqui ele vai ser espesso e leitoso, e ele vai conter algumas enzimas e nutrientes também que são importantes para o espermatozoide. Então, no caso do espermatozoide, ele vai ser, recapitulando, ele é produzido aqui dentro da bolsa escrotal, no testículo, dentro dos túbulos seminíferos que estão dentro do testículo. Eles são passados por epidídimo, onde eles são maturados. Eles vão atravessar o canal deferente até chegar aqui na vesícula seminal. Aqui ela vai adquirir uma substância importante para o espermatozoide, né, para ele se nutrir. Depois ele passa para a próstata, adquirindo mais uma secreção, que também vai ser importante com enzimas e nutrientes. E depois que ele percorre aqui para a uretra, até ele ser, no caso, até quando ocorre a ejaculação. Então, no caso dos espermatozoides, eles vão ser liberados junto com esse líquido espermático, né? Este vai ser produzido, então, em parte pela próstata, né? Ou seja, 1/3 do líquido é produzido pela próstata, e em partes pela vesícula seminais, né? Que vai ser a outra parte dessas três partes. E o conjunto de espermatozoides junto com o líquido espermático a gente denomina de esperma. E o esperma ele é liberado pela uretra na ejaculação durante o ato sexual. Bom, então na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino, a gente viu todos os órgãos que fazem parte desse sistema, a função de cada um e de como eles são, qual é o papel, né, o que eles produzem. Então eu preciso que vocês façam agora o exercício dessa aula, que é a aula 12, está na página 15 e 16, e os adicionais também do 18 ao 23, que é tudo a respeito desse assunto, tá? Além disso, eu vou passar também um trabalho para vocês lá no grupo de vocês. Vai ser um trabalho escrito que vocês vão fazer, eu vou dar um prazo maior para vocês fazerem, mas vocês vão mandar no meu e-mail também, tá? Mas eu vou mandar todas as informações no grupo de vocês. Bom, então a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal!